Olá, eu sou o Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. E nós estamos dando sequência ao estudo desse livro aqui, que é Espiritismo e Religiões, de André Andrade Pereira, por uma teologia pluralista. E para abordar o quinto capítulo hoje com a gente, nós temos a nossa companheira do estado, lá de Alagoas, está falando com a gente, a Ana Cláudia Laurindo. Ela vai falar com a gente sobre o capítulo Buscando o Diálogo na Experiência de Profundidade. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Carlos? Então tá bom, Na paz e na resistência. na resistência. Estamos aí, tocando, né? Então, Ana, pode discorrer sobre esse capítulo quinto. Esse capítulo, ele traz um desafio que, de várias maneiras, tem chegado até a minha história e eu agradeço bastante pela experiência e a oportunidade ao Sejus, ao André e à vida, esse resumo de acontecimentos úteis para a nossa evolução. Porque buscando o diálogo na experiência de profundidade, chama a atenção para o diálogo além daquela performance de civilização, porque a experiência de profundidade ela vai além das atitudes previstas do nosso politicamente correto, que é bastante presente quando nós estamos vivendo em coletividades ou nos ajustamos a grupos, organismos, mas a experiência de profundidade ela vai além de todo esse verniz que nós, um verniz social que nós utilizamos. Então, o diálogo como valor, por se tratar de um diálogo interreligioso, é um território demarcado e não é apenas para ser bonzinho que o diálogo precisa ocorrer neste nível, numa sequência de compreensão da importância da interreligiosidade. Ele aborda a necessidade de convívio que é aumentada pelo globalismo, por toda essa experiência de união através de migrações, viagens, convivências. E ele fala da importância da tolerância. Essa terminologia, tolerar, ela é uma terminologia que soa de maneira bastante dúbia, porque o tolerar ele pode acontecer como algo bastante altruísta e também pode acontecer como o mínimo que você pode dar numa situação. Eu tolero, eu não gosto, eu não aguento, eu não suporto, eu apenas tolero. Então, o tolerar é algo que esse diálogo de profundidade ele vai superar, porque vai além da tolerância, é a aceitação da existência da pluralidade da fé, da pluralidade de manifestações do sagrado e todas no patamar de legitimidade. Então, não é somente um diálogo entre pessoas corteses, educadas, não é isso. É ir além, porque a tolerância, nesse caso, ela ganha um status de valor, não de o máximo que eu consigo dar ou o mínimo que eu consigo dar é te tolerar na tua diferença. Não. A tolerância ela não é a situação completa, ela seria uma espécie de primeiro degrau para abrir a profundidade. E olha, Carlos e todos os companheiros do Sejus, essa experiência de profundidade, ela nos desafia imensamente hoje dentro do próprio meio de convívio espírita, porque nós
o texto aborda a experiência do diálogo interreligioso, e nós, espíritas, estamos vivendo uma necessidade de diálogo entre nós, porque o diálogo entre nós mesmos ele está extremamente bifurcado. Nós não vamos desconsiderar a proposta da interreligiosidade de maneira nenhuma, mas eu acho muito pertinente que nós, enquanto espíritas, deixemos os nossos corações mais trabalhados para este diálogo entre nós, que se não é interreligioso, pelo menos ele é interideológico, ele nós precisamos desse exercício de diálogo profundo para não nos tornarmos cortantes uns com os outros ou simplesmente deixarmos até de dialogar. Só uma brecha que eu peguei, porque, assim, como o livro ele é uma publicação do ano de 2011, e nós estamos em 2020, vivendo essa experiência da pandemia do coronavírus, nós estamos acossados por embates ideológicos justificadíssimos, porque nós, como espíritas, e no convívio também com outras expressões de crença dadas na alçada do cristianismo, nós estamos também acossados pela divisão política trazida no renascimento do fascismo, que corta as experiências de religião. Então, olha, dialogar com as influências fascistas, cortando os nossos convívios, é um desafio para a nossa maturidade, não somente como espíritas, mas como espíritos. Nós, espíritos, numa escalada de evolução, desafiados por situações que precisamos perceber. Porque se tem uma coisa interessantíssima, né, que esse livro traz aqui, é dizer que nós só conseguimos dialogar quando permitimos que o diálogo flua e também quando nós temos condições dadas de exercer a capacidade do diálogo. Então, se eu não percebo que estou sendo também acossada por essas energias, por essas forças políticas que cortam as histórias neste momento e que suscitam sentimentos, deixam as emoções à flor da pele, trazem nervosismo, abalam, sim, as estruturas psicológicas, emocionais, e isso também abala a fé, isso também desafia a crença, nós estaremos apenas divagando sobre um tema bonito. Então, precisamos ir além do tema e viver uma experiência de diálogo profundo entre nós, conosco, e também na alçada da interreligiosidade. Não sei, Carlos, se me era permitido dar essa fugida, né? Ou entrar assim dentro da nossa experiência enquanto espíritas e me afastar um pouco da proposta da interreligiosidade, mas como perder a oportunidade de fazer essa reflexão com o Sejus. Não, é verdade, isso é a realidade, né? Está correto, porque a gente... E você tocou na questão da tolerância, mas me parece que existe uma certa intolerância no movimento espírita em relação aos pensamentos mais progressistas, né? Aos pensamentos que saem um pouco da caixinha, né? Tem que falar, sai um pouco daquela estrutura reta proposta e que você não pode questionar, né? Então, ou será que eu estou errado? Será que a intolerância é de ambas as partes? Eu creio que seja mais enriquecedor para todos nós não nos colocarmos no patamar do certo e do errado, porque esse dualismo ele tem sido causa de muito sofrimento. É necessário também que, na profundidade do diálogo, nós tenhamos a capacidade de perceber sem o julgamento, sem precisar julgar, mas ter os olhos de ver que no diálogo nós não precisamos ser o melhor, mas precisamos todos melhorar a nossa própria capacidade de dialogar.
isso na alçada da interreligiosidade, como na alçada do convívio com os nossos pares espíritas que têm entendimento diferenciado, ideologia diferenciada. Eu diria que nós que nos colocamos como progressistas, às vezes também precisamos de um exercício mais largo de tolerância e também de humildade, porque quando nos agarramos a um ponto como o melhor ponto, é muito fácil que possamos derrapar numa arrogância de certezas, sabe? A minha certeza é mais limpa ou é mais pura. É exatamente aí que o conhecimento dos contextos históricos e políticos, eles nos salvam de cair nesse simplismo o meu é o melhor, mas diálogo para melhorar, o diálogo ser usado para nos melhorar, o diálogo como um instrumento entre muitos outros, mas é aquele que de maneira muito maravilhosa ele consegue ornar toda esta nossa busca e essa nossa exposição também das nossas fragilidades. Qual de nós, Carlos, está 100% aí preparado para essa vida? Nós estamos aqui para errar e para acertar. E é aprendendo com os erros que nós vamos ficando mais dialogáveis e talvez até muito mais atraentes uns aos outros, percebendo a importância dessa profundidade. Pois é, Ana, pois é. O problema assim, é que antes dessa capacidade de dialogar, de ouvir, né, de buscar crescer junto, tem uma coisa chamada estado de espírito e psicológico, que às vezes a gente não consegue a serenidade. Né? Não é todo mundo que tem a facilidade de um Sérgio Cortella, né? De ser um cara de pensamento progressista, socialista, e ouvir, conviver e responder as questões e absorver as questões agudas, né, que ele recebe, e responder historicamente, responder logicamente. Né? A gente sai do eixo, né, Cláudia? Né, Ana? Então, Sai do eixo. E se a gente tiver... A gente está equilibrado para fazer um bom diálogo, né? E nós espíritas sabemos que o estado espiritual da gente é muito inconstante, né? E aí a gente erra. Você não acha, não? Então, nós estamos... Eu estou ouvindo um eco. Esse eco está chegando aí? Agora eu não estou ouvindo mais nada. Só um minutinho. Não, eu não estou ouvindo. O Lucas com o meu telefone, Liz. Carlos, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Infelizmente, eu vou ter que pegar aqui. Eu creio que... Você está me ouvindo agora? Mas eu não ouço você de jeito nenhum. Eli, chama o Fernando para ele me ajudar aqui. Ah, meu amigo, estava indo tão bem. Que negócio foi esse? Eu não estou ouvindo ele. Eu não estou ouvindo ele. Tá mudo. Ah, peraí. O dele... Ah, desculpa, agora meu microfone estava desligado.
Pronto, isso. Agora eu estou te ouvindo. Meu microfone está desligado. Pode falar à vontade. Pode falar à vontade, Ana. Desculpa, é que eu desliguei para não dar o barulho e te atrapalhar e acabei esquecendo. Então, querido, mas aí eu lembro exatamente, você vai fazer, né, esse trabalho de edição, você vai fazer isso, né? Então, eu lembro que o ponto onde nós estávamos é aquele, né, do desafio que esse diálogo profundo ele traz para todos nós. Mas enquanto livre pensadora, que é como eu me defino, e também enquanto pessoa progressista, a gente vem recusando um rótulo de pessoa certinha, um rótulo de pessoa que nunca desafia a humanidade, ou que não tem emoções, ou que não tem estado emocional, ou que não tem estado psicológico. Não é isso aí. Dialogar em profundidade não é deixar de ser quem nós somos, de forma alguma. Porque quem somos é a raiz. E isso se estende também ao diálogo interreligioso. Quer dizer, dialogar com uma religião diferente, com pessoas diferentes, não significa que nós nos tornamos papéis carbonos daquele outro lá e perdemos a nossa originalidade. A nossa raiz permanece. Nós somos também as nossas histórias, que são histórias de vida, que são histórias de construções culturais. Nós temos experiências que nos fizeram ser quem nós somos. E isso é parte de nós, isso é a nossa beleza, isso é a beleza de cada um. Então, essa severidade no julgamento de é preciso estar sempre pronto para não dar errado num diálogo discrepante, isso não é real, isso é uma utopia. Pode até ser um plano de vida, de futuro, de espiritualização, mas numa relação verdadeira, nós temos emoções. E essas emoções, às vezes, elas traem os nossos ideais, os nossos objetivos, e elas mostram que nós também temos fraquezas. Então, o diálogo, ele serve justamente para impedir os tribunais, para impedir que nós montemos estes tribunais de severidade uns com os outros, mesmo quando nós temos que conviver com os amigos, irmãos que aderem a ideias fascistas dentro das casas espíritas, e nós precisamos fazer esse exercício de compreensão de que a história daquele indivíduo deu o lastro para que crescesse nele esse bolor ideológico aí que confunde as coisas. Mas o Evangelho de Jesus é o foco de luz que esclarecerá a todos nós e a cada um de nós nas nossas dificuldades de elaboração das verdades. E, como espíritas, nós temos todo um trabalho feito com estudo, com afinco e com amor por Allan Kardec, pelos espíritos que também trabalharam com ele, encarnados e desencarnados. Nós temos referências que vão nos fortalecer na busca desse aprendizado muito novo para todos nós. Passamos muito tempo, Carlos, sem dialogar. Nós passamos muito tempo somente ouvindo, ouvindo e engolindo, e muitas vezes engolindo o que não queria, engolindo verdades indigestas, porque era a verdade do outro. Nós passamos muito tempo silenciados pela hegemonia das casas espíritas. Então, num diálogo interreligioso, talvez nós hoje estejamos mais preparados do que há 10 anos atrás para fazer este diálogo. Talvez de 2018 para cá, nós espíritas tenhamos levado tantos solavancos que precisamos aprender a fazer esse diálogo com um exercício que também é muito novo, é o exercício de fala, é o exercício de expressão, mesmo quando essa expressão às vezes gera divisões. E estas divisões, elas trazem um eco salutar para o próprio movimento espírita brasileiro. Olha que é toda uma coisa interligada, porque
nós temos o tema do diálogo profundo na questão interreligiosa e nós temos o dilema do diálogo entre nós espíritas no ano de 2020, que é agora, que é nesse momento. Então, todas essas situações que nos tiraram da zona de conforto, que nos tiraram até dos relacionamentos estabelecidos, que nos provocam a nos relacionar de maneira diferenciada, exige de nós um esforço de profundidade que quem tiver mais preparado vai lograr mais êxito, ou vai lograr êxito mais rápido. E quem tiver ainda nos degraus mais incipientes da compreensão da responsabilidade que é ser espírita, da responsabilidade que é ser religioso, da responsabilidade que é estar na condição de espírito em evolução. Nós estaremos, sim, naquelas reações diferenciadas, mas aqueles que têm mais esclarecimentos estarão sempre com aquela responsabilidade evangélica que Jesus deixou bem clara, porque muito mais é pedido a quem muito mais tem recebido. E essa capacidade de dialogar de maneira mais profunda, certamente ela vai fazer com que nós que estamos lendo mais, estudando em conjunto, debatendo, discutindo e escrevendo, tenhamos uma responsabilidade maior no nosso dia a dia, entre nós e também com as demais expressões religiosas. Muito bem, Ana. Acho que é isso mesmo. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Como é que você está aí na sua programação para a exposição? Você já acha que já esgotou? Eu só fecharia com uma frase que tem no livro, não é, do André, que é assim um livro que deixa a gente com muita facilidade de compreensão, é uma escrita muito suave, mas que ele diz assim: o ser humano não se exaure em nenhuma tradição religiosa nem cultural. Ou seja, não precisamos de condenação, não precisamos de limitação, não precisamos de exigências de imediatismo, porque nada nos exaure enquanto seres. E nós estamos aqui, amado, para evoluir e evoluindo com as situações. Que a nossa capacidade de dialogar profundamente também seja amorosa e poética. Muito bem. De poesia, a Ana entende muito bem. Além de tudo, é uma poeta, né? Eu já tive a oportunidade de ver declamando lindamente. Ana, uma alegria ter você aqui com a gente de novo, né? Aqui no Sejus. A Ana é uma peça importante no nosso coletivo, tem uma participação sempre importante nas suas reflexões, assim como vários companheiros que somam bastante, contribuem com o Sejus, e a Ana é uma delas. Eu quero, então, te agradecer a você pela participação, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, dizer que vocês entrem no canal, curtam o vídeo e compartilhem, para que a gente possa crescer aí nas redes sociais. Tá bom? Ana, um beijo para você. Fica com Deus aí. Você também, querido. Deus conosco. Tchau. Tchau. E para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser, com os comentários sobre o capítulo 6, né, que a gente vai continuar estudando o nosso livro, tá bom? Um abraço a todos, até a semana que vem.